Fala, meu querido, fala, minha querida. Eu sou o professor Welton Oliveira, aqui do canal Muita História. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma nossa aula, para mais uma nossa conversa. Hoje nós vamos fatidicamente, agora sim, nós vamos falar sobre socialismo utópico, nós vamos falar sobre socialismo científico, nós vamos falar sobre o anarquismo, nós vamos falar sobre encíclica. Hoje nós vamos falar sobre coisa pra caramba. Ó, quero logo falar para vocês o seguinte. Espero que vocês saibam o que é uma utopia. Utopia é uma coisa que fica apenas no plano das ideias, ela não consegue ser desdobrada até a prática. Logo, utopia é uma coisa que nunca vai acontecer. Eu poderia chegar para vocês e falar que existia um desenho que dizia que a partir dos anos 2000 os carros seriam voadores, né? Uma utopia. As pessoas iriam sempre morar apenas nos topos dos prédios, porque já que os carros seriam voadores, só que isso não aconteceu, então isso mostra um mundo utópico. Ao passo em que os Flintstones, por exemplo, mostram um mundo distópico, no qual as pessoas estão na Idade da Pedra, apesar delas já terem conhecimento sobre carro, sobre um drive-thru, certo? Então, só para a gente fazer um paralelo. Então, por definição, o que seria um socialismo utópico? Será um socialismo que será desenvolvido e ficará apenas no plano das ideias, desenvolvido apenas na cabeça das pessoas. Esse socialismo ele vai ser baseado na cooperação e na harmonia. Nós vamos ter diversos expoentes que vão conversar, que vão dialogar sobre esse socialismo utópico, diversas pessoas que vão tentar desenvolver teses diferentes para o que aqui nós vamos falar sobre o socialismo utópico. Ó, falo para vocês sobre este socialismo a partir então da seguinte forma. Da seguinte forma. Ó, como eu tinha falado, baseado na cooperação e na harmonia. Então, as pessoas, elas vão ter que promover essa cooperação. A gente vai ter que trabalhar em equipe e mais, a gente precisa desenvolver determinada harmonia. Quero falar para vocês que das demais ideias que acabaram sendo desenvolvidas no socialismo utópico, nenhuma falava sobre revolução, nenhuma falava sobre a tomada de poder pelo operariado, nenhuma falava sobre o Estado operário, o Estado baseado nos ideais desses operários, mas sim todas as ideias desenvolvidas pelo socialismo utópico vão precisar da boa vontade dos donos dos meios de produção, dos donos das fábricas. Falo para vocês que muitas dessas ideias acreditavam no ganho de acordo com a produção, ou seja, você só vai ganhar de acordo com o que você vai produzir. É o seguinte, gente, já circulei aqui, não tinha passado a tela para vocês, mas como nós vimos, durante a Revolução Industrial e após a Revolução Industrial, as jornadas de trabalho iam de 12, 14 até 16 horas por dia. A galera, os cientistas que vão desenvolver essa ideia do socialismo utópico, eles basicamente vão falar o seguinte, ó, bicho, sinceramente, a gente quer uma redução da jornada para 10 horas de trabalho. E a gente pode achar absurdo porque atualmente, em 2024, nós temos uma jornada de trabalho de 8 horas. Então, trabalhar 10 horas é um absurdo. Só que muitos deles vão dizer, ó, bicho, já que você está ganhando tanto dinheiro, já que você está ganhando tanto dinheiro, o que é que custa a gente diminuir a jornada de trabalho, a gente dar casa para esses trabalhadores, proporcionar casa para esses trabalhadores, a gente proporcionar escola para os filhos desses trabalhadores. Inclusive, eu quero falar para vocês que durante esse período de Revolução Industrial e no pós-Revolução Industrial, as fábricas acabavam contando com a participação da mão de obra de crianças e da mão de obra de mulheres também. Posteriormente é que ficou essa ideia, né? Como falam agora, o mindset foi mudado da sociedade, qual apenas o homem trabalhava. A gente, aqui no Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, tem uma herança romana, certo? Patriarcalismo, o pai sai para trabalhar. Só que nesse período, as mulheres trabalhavam. No século XIX, tá? As mulheres trabalhavam, os homens trabalhavam, as crianças trabalhavam. Inclusive, existiam peças de maquinários que eram desenvolvidas e que apenas crianças conseguiriam colocar sua mão para conseguir consertar. Ou seja, a mão de obra infantil, em algumas situações, era indispensável durante o processo de revolução industrial.
Tudo certinho, gente? Então, a galera vai dizer, ó, então vamos lá, vamos colocar a criança para trabalhar não, vamos colocar a criança em escola, vamos deixar as mulheres em casa, vamos os homens aí, então, trabalhar loucamente, como se não houvesse amanhã. Nós vamos ter ainda o desenvolvimento de falanctérios. E eu queria falar para vocês sobre isso, né? Quem vai desenvolver a teoria dos falanctérios vai ser o Charles Fourier, se você for francês. E ele vai pregar a criação de diversas fazendas coletivas que vão ter esses nomes. Então, o que é que eu estou falando para vocês? É que esse Boyles Charles, ele vai acabar tendo a ideia de fazer grandes fazendas coletivas, no qual as pessoas vão ter uma produção comunal, vão realizar uma produção comunal, uma produção comum. A fazenda é de todos, todos irão produzir, todos irão colher, certo? Então, tá aí mais um expoente da cooperação e da harmonia. Vamos lá. A gente vai ter ainda o Robert Owen, né? Um escocês, que ele mesmo vai criar um modelo de indústria aí, nesse modelo socialista, que a gente pode entender como socialista. Então, ele vai tentar e vai conseguir, vai pegar suas indústrias, vai transformar essas suas fábricas em uma colônia, uma espécie de colônia modelo, certo? No qual nós vamos ter esse sistema de cooperação e de harmonia. E cada pessoa vai receber de acordo com o número de horas trabalhadas. Fatidicamente, as pessoas recebiam de acordo com as suas horas trabalhadas. Tudo certinho, gente? Tranquilo, né? Então, o que é que mais eu posso falar para vocês sobre este socialismo? Seguinte, ó, consegui mudar aqui a tela para vocês. A gente vai falar sobre esse socialismo na prática. Fatidicamente, o que é que a gente tem de prática para falar? A gente pode falar sobre o socialismo científico, tá? Sobre o socialismo científico. O socialismo científico, ele vai ser desenvolvido por Marx e Engels. E eles próprios vão acabar dando essa nomenclatura de socialismo científico, porque eles também vão acabar enxergando o outro como top. Então, quero que vocês entendam que nada, nenhuma palavra vai ser colocada nessa grande pedra que nós chamamos de história, sem que antes seja pensado. Como assim, professor? Uma utopia é algo que nunca vai acontecer. É algo que vai ficar apenas no plano das ideias. Já em relação ao socialismo científico, é algo que foi pensado, racionalizado, e a ciência ela tem base na empiria, ela tem base na prática. Então, eles vão dizer que, diferente do socialismo utópico, o socialismo científico ele pode sim ser praticado, ele pode sim ser palpável, ele pode sim ser executado, exequível. Beleza? Então, esse socialismo científico de Marx e Engels, ele vai ser baseado no proletariado. Quem é o proletariado? São os trabalhadores livres, certo? São os operários, certo? Então, o grosso dessa ciência, o grosso dessa teoria científica, desse socialismo científico, está aí atrelado ao proletariado. Quer ver? Olha só. Nós vamos ter a divisão de classes sociais entre burguesia e proletariado. O Marx, ele vai dizer que deverá existir um Estado proletário, no qual o proletariado deverá ser o responsável por guiar os rumos desse Estado. Isso aí será possível através de uma revolução. Através de uma revolução. Então, diferente daquele socialismo utópico, aqui a gente vê a ideia de revolução. O proletariado ali deve se revoltar, deve conseguir construir esse Estado proletário, certo? E depois a gente vai falar, que é a Revolução Socialista, tá? E depois a gente vai falar sobre a ditadura do proletariado. O Marx vai dizer que inicialmente deverá existir uma ditadura do proletariado. Ou seja, deverá existir uma formação firme, um líder forte, que vai conseguir guiar toda essa sociedade rumo a esse socialismo. Tudo certo? Só que ele também vai acabar defendendo o fim do Estado. Ele vai acabar defendendo o fim do Estado. O Marx ele vai defender a estatização das indústrias privadas. Veja, quando eu falei para vocês sobre o socialismo utópico,
existiam, sobre o socialismo utópico, existiam alguns desses expoentes do socialismo utópico que acreditavam no livre mercado, certo? Que acreditavam no livre mercado. Aqui o Marx, ele vai dizer o seguinte, bicho, as produções deverão ser dos operários, deverão ser do proletariado. Ou seja, a gente vai extinguir o Estado, vai acabar o Estado e a gente, ainda por cima, vai promover a estatização de toda e qualquer empresa privada. Nós estamos falando sobre o fim da propriedade privada, certo? O que mais eu tenho a falar para vocês? Falei extinção da propriedade privada. Então, vamos definir, bater Marx bonitinho, certinho. Esse vai ser o cara que vai dividir a sociedade em classes sociais. Ele vai ser o cara que vai dizer que os donos do meio de produção, o empresariado, será a burguesia e os operários serão os proletários. A galera do proletariado, os proletários, tá? Olha aí a concordância. Bom, o Marx ele vai desenvolver a ideia de que deverá existir um Estado proletário no qual o proletariado, os operários devem mandar. Ele vai dizer que será necessário praticar essa revolução socialista, a gente vai tomar o poder da burguesia, a gente vai tomar o poder dos políticos que existem até então, e a gente vai promover a ascensão do povo, a ascensão dessa sociedade, dessa sociedade proletariada, dessa sociedade de operários. Em primeiro momento, nós deveremos então proporcionar a ditadura do proletariado, um governo firme, ditatorial, no qual a gente vai regimentar as pessoas para que aí sim a gente consiga seguir os nossos rumos para o desenvolvimento desse socialismo. Só que depois, numa segunda fase, nós estamos falando sobre o fim dessa ditadura do proletariado, nós estamos falando sobre o fim desse Estado. Não deve existir Estado para Marx. O Estado deve ser finalizado. Marx vai ser o cara que vai simplesmente odiar todo tipo de instituição. Instituição, e a igreja, ele vai dizer, a igreja serve para mudar gado. E a família existe para mudar gado, certo? Enfim, só que dentro de diversas perspectivas marxistas, existem diversas coisas que vão se aproveitar. É importante a gente falar isso. Então esse cara também vai ser o responsável por proporcionar o fim da propriedade privada, certo? A propriedade privada será finalizada. Mas eu tenho um mercadinho. Não, o Estado tem um mercadinho. Você não tem nada. Louco, hein? Bom, vamos apocar. Estou falando agora para vocês sobre o anarquismo. O anarquismo vai ser uma dessas teorias que vai dizer, deverá existir o fim da propriedade privada e da exploração dos trabalhadores. Ele vai proporcionar aí, então, a extinção do Estado. Então, veja, algumas ideias de Marx também são presentes aí no anarquismo. Esse boy aí, ele vai ser um dos que vão achar interessante essa sociedade cooperativa, certo? Agora, tanta coisa parecida com esse socialismo, né? O que é que nós temos mais para falar sobre esse anarquismo aí deste boy que está na foto, do Mikhail Bakunin? Gente, seguinte, ele acreditava que a gente deveria finalizar o Estado e tudo isso deveria acontecer por meio da violência. Ele aí vai acabar sendo um crítico ferrenho de Marx, porque ele vai falar, como assim ditadura do proletariado? Esse boy aqui, o Mikhail Bakunin, ele vai chegar e vai dizer, essa ordem dessa ditadura do proletariado, na verdade, vai criar uma nova elite política, poderosa e privilegiada. Então, pense o seguinte, Marx vai chegar e vai dizer, ditadura do proletariado. Ele vai dizer, ditadura não, bicho. Não, ditadura não, por quê? Simplesmente porque isso vai criar uma nova elite, as pessoas não vão querer desenvolver, não vão querer entregar o poder para as comunas, certo? Bom, o Mikhail Bakunin, que é esse cara aí do anarquismo, ele vai acreditar que essas ideias anarquistas devem sim ser entendidas e assimiladas pelos trabalhadores e que eles devem sim promover manifestações violentas contra o quê? Contra as máquinas, contra as fábricas, contra a burguesia e contra o Estado. Então esse cara aí, é importante a gente falar que o cara do anarquismo, ele era a favor dessa bagaceira. Então a gente vai chegar, vai promover diversos movimentos, né, contra a burguesia, vamos acabar com as fábricas, vamos quebrar absolutamente tudo, o poder deve ser
do proletariado. Bom, ele vai chegar e vai dizer, ó, seguinte, a gente vai precisar dessa sociedade cooperativa, a gente vai querer essa extinção do Estado, só que por meio de práticas violentas. Em relação ao Brasil, eu posso citar o seguinte, que algumas ideias anarquistas acabaram vindo com diversos imigrantes, principalmente espanhóis e italianos, que acabaram entrando aqui no território brasileiro, logo no início do século XX. E essa entrada de imigrantes vai dar origem ao anarcossindicalismo, ou seja, algumas ideias anarquistas serão implementadas em diversas ações sindicais aqui no Brasil. Só que essas pessoas vão acabar sendo perseguidas, essas pessoas vão acabar sendo presas, muitos líderes aí vão ser expulsos do país. Gente, em relação a esse anarquismo, é importante a gente falar o quê? É importante a gente falar que nós vamos ter, sim, acabei de falar para vocês, nós vamos ter uma atuação do anarquismo aqui no Brasil, que vai chegar por imigrantes italianos e espanhóis, que vão promover uma assimilação entre o anarquismo e o sindicalismo. Eles vão acabar sendo perseguidos e muitos serão expulsos do país. Beleza? Vamos lá pipocar, gente. O que é que mais eu tenho para falar para vocês sobre esse anarquismo? Ó, tomado do Estado pela violência, anarco-sindicalismo. Bom, sobre anarquismo nada, né? Falo para vocês sobre a encíclica, o pensamento social cristão. Eu quero que vocês entendam que nós vamos ter diversas ideias que vão ser desenvolvidas na efervescência desse século XIX durante toda a Europa. E, pô, imaginem o seguinte. O pessoal que é do capitalismo está visando lucro, 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 lucro. A galera do socialismo utópico está pensando em cooperação, harmonia, só que tudo isso vai acabar dependendo de quê? Do burguês, certo? O Marx vai falar, ó, a gente tem que acabar com o Estado, a gente tem que acabar com a propriedade privada, certo? Só que é o seguinte, algumas pessoas vão dizer, ó, é interessante a gente perceber que o Marx, ele é contra a igreja, ele é contra a família, então quem é cristão, logo, logo, não deverá ir de acordo com as suas ideias. Então, imaginem que a igreja, ela vai precisar se posicionar nesse ambiente social, nesse ambiente louco do século XIX. E a igreja vai acabar publicando a encíclica Rerum Novarum, certo? Que vai dissertar sobre algumas coisas do operariado. É isso. Vamos lá. Então, isso aí, gente, será o pensamento social cristão, certo? Vai ser o que nós vamos chamar de encíclica Rerum Novarum. E ela vai acabar criticando os excessos dos empregadores. Lembra que eu falei para vocês que nós temos uma jornada de trabalho que é de 12, 14 ou 16 horas? Então a encíclica vai chegar e vai dizer, bicho, para que tanto lucro? O Papa vai dizer, para que tanto lucro? Para que essa ganância de dinheiro? Não. Vamos parar com isso, vamos dar uma melhorada, vamos dar uma possibilidade para esses trabalhadores. Ó, a gente vai ter a participação do Estado na economia. Então a encíclica vai dizer, deverá existir o Estado nessa economia. A gente não vai querer o fim do Estado. Só que o Estado ele deve intervir a relação. Imagina que nós temos aqui o patrão e de um lado nós vamos ter o operário. O que era que estava acontecendo? O liberalismo, ele vai chegar e vai dizer, ó, o operário, ele é basicamente escravo do patrão e tudo que o patrão falar, o operário vai ter que fazer. Só que deve existir um órgão maior que intermedia a relação desses dois. E aqui nós vamos ter. Quem é, professor? A igreja? Não. O Estado. Cabe ao Estado intermediar a relação entre patrão e operário. Então, a igreja vai dizer, o Estado vai ter a função de intermediar. O patrão, ele vai ter que ser, muitas vezes, benevolente com o operário, e o operário vai ter que entender também os anseios do patrão, certo? Por isso que nós vamos ter essa participação do Estado. A igreja também, obviamente, vai garantir a propriedade privada. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. É interessante para a igreja garantir uma propriedade coletiva, a extinção da propriedade privada? Claro que não. Por quê? A igreja tem propriedades. Embora a igreja fale que essas propriedades são de todos,
todos podem utilizar, só que quer queira, quer não queira, é uma propriedade da própria igreja, certo? Vai lá, experimenta fazer um acampamento sem pedir nada a ninguém interagir a igreja. Pô, é errado. Aquele terreno é da igreja. Você pode usufruir, mas não como se fosse seu, certo? Então a diferença entre aquilo ser seu e você poder utilizar. Quer um exemplo? Vamos dar uma quebrada nesse conteúdo? Vamos falar lá sobre as capitanias hereditárias. O rei ia lá, fazia a carta de doação e entregava para o donatário. Só que o donatário ele não era dono da terra, certo? Ele não era dono da terra. Ele era dono do que se produzisse na terra. A terra era da coroa portuguesa. Ele tinha apenas uma concessão para simplesmente produzir ou extrair matéria de lá. Aquilo continuava sendo da coroa portuguesa, certo? Então, é a mesma coisa aí. Pô, você pode usufruir, mas isso não é seu, certo? Então, vamos lá, gente. Ó, nós vamos ter a construção de diversas associações operárias que serão garantidas aí ainda pela encíclica Rerum Novarum. Gente, quero falar o seguinte para vocês ainda sobre esse pensamento social cristão, sobre essa encíclica. Esse boy que está do lado é o Papa Leão, certo? E ele sim vai tentar sensibilizar essa burguesia nessa busca incessante por lucro. Ele vai dizer, pô, e aí, vamos conversar, né? Então, ó, eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse Papa Leão 13, ele vai acabar chegando e falando o seguinte. Ó, qual o pensamento do Papa Leão? Vai chegar e vai dizer, bicho, por que vocês estão loucos por lucro? Não, a gente vai defender o Estado, a gente vai defender a regulamentação do Estado na relação entre patrão e funcionário e entre ainda a relação entre o trabalho das mulheres, certo? E das crianças. Tudo certinho, tranquilo. Gente, é basicamente isso que eu tinha para falar com vocês sobre esses pensamentos. Ó, vão lá, dá uma moralzinha pro tio, segue o canal, né, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Vai lá no Instagram e nos segue, @prof.mut_história. Quer que eu escreva? Vou escrever para você, ó. Vocês vão lá no Instagram agora e vão, @prof, tudo minúsculo, tá? _história. Esse é o meu Instagram. Qualquer dúvida, estarei lá disponível para você. Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.